Bueno, mais um dia de live, mais uma manhã desta vez, pessoal chegando, Pedro Pi, Andrei, Fabrício Rodrigues, Garcia, vamos se achegando, madrugando novamente, Alencar, Igor, vamos ver o que a gente tem de Karine, Harter, que a gente tem de madrugadores aí para nos acompanhar, né, pessoal? A gente sabe que esse horário aí não é o mais confortável, mas como eu já havia anunciado durante os outros dias da semana, hoje é o único horário que eu tenho disponível para fazer isso. Depois o restante do dia, e a partir das 9 principalmente, eu já não tenho mais disponibilidade até amanhã tardinha. Então, para essa live específica aí, precisava que a gente utilizasse este horário de hoje, este horário de cedo hoje, na verdade, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu aproveitar, já que o horário não é o mais favorável, né? Embora a gente tenha anunciado mais de uma vez, solicitar a ajuda de vocês que estão chegando aí, para que compartilhem, nos ajudem a convidar mais pessoas para fazer parte desse nosso bate-papo aqui, visto que esse horário dificulta um pouco a audiência, né? Mas a live vai ficar depois disponível aí da mesma forma por 24 horas nos stories, e é possível que se reveja, é possível que as pessoas que receberem a notificação aí assistam depois, né? Mesmo que não tenham condições de participar ao vivo aqui conosco. Mas se puderem, cada um de vocês que está chegando aí, convidar mais uns 3 ou 4 já nos ajuda a chamar um pouco mais de gente. Eu acho que é bastante importante esse tema de hoje aí. Essa questão do pisoteio é uma das coisas que mais assusta o pessoal, né? Essa dificuldade do estabelecimento das lavouras em área de pisoteio é uma das principais dificuldades que o pessoal vê na questão da integração lavoura-pecuária. E por isso mesmo eu acho que é fundamental que a gente consiga dividir, já que a gente se propôs a falar sobre isso, que a gente consiga dividir com o máximo de pessoas possível para tentar alertar sobre as principais questões e de alguma forma colaborar e ajudar para quem está atuando no campo que consiga melhorar essa condição aí e garantir um estabelecimento melhor para as lavouras, seja de arroz, seja de soja. Eu vou deixar, hoje eu preparei aqui, até pegando o aprendizado da live de ontem, né? Para quem nos assistiu ontem também, com o tema das perdas de colheita, tinha muita explicação que o Bruno estava dando das máquinas, né? Da estrutura das máquinas, às vezes estrutura interna das máquinas. E para quem não tem muito contato, ficava mais difícil de compreender sem a visualização. Então hoje, com base nisso, e a gente tem que aproveitar os nossos erros para tirar algum aprendizado deles, né? Eu já vou deixar aberto aqui, já deixei na verdade aberto aqui no computador o meu perfil privado com algumas imagens, alguns vídeos das operações de semeadura e de drenagem dessas áreas, com o foco no estabelecimento em cima de área de pisoteio, que conforme a gente for falando, eu vou mandando o link para vocês aqui no chat, aqui no bate-papo, que eu acho que tenho certeza que vai facilitar a compreensão da grande maioria aí, podendo visualizar as coisas depois. Então, já combinamos como é que vamos fazer, já temos alguns minutos aí do início da live. Dar as boas-vindas para todos, né? Como sempre, Dematilisto por aqui. Por aqui, Fabrício Marques. Buenas, meus amigos. Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Estamos dando início ao 10º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas. Hoje, como eu já brinquei outras vezes, me auto-entrevistando, né? Mas a questão do título da série é o que menos importa, e o objetivo, que é o mais importante de tudo, que é o principal, que é a gente abordar temas específicos do universo da integração lavoura-pecuária. Seja trazendo alguns convidados, seja falando de forma isolada, e como é o caso hoje, tá? Para a gente abordar esse importante tema, como eu já disse.
aproveitando, pessoal, já que o resto da semana, e essa semana a gente conseguiu se organizar para ter todos os temas e os horários das lives e os convidados, lembrando que amanhã nós vamos ter a participação do professor Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, da equipe Field Crops. A gente vai estar falando sobre as pesquisas, os projetos de pesquisa e extensão da equipe Field Crops, com foco em terras baixas, né? Tanto os trabalhos que eles vêm desenvolvendo no nosso estado, quanto fora do país, Uruguai, Argentina, China, Estados Unidos. Então vão ter vários relatos de caso, acho que vai ser bastante proveitosa a nossa conversa. E na sexta-feira, para a gente fechar essa semana, vai ser o uso de nitrogênio em soja, que eu volto a falar de forma individual. Tanto a live de amanhã quanto a de sexta, a gente retorna para o horário das 20 horas, creio que fique mais fácil para o pessoal nos acompanhar em tempo real. E de qualquer forma, como eu já disse, vai ficar nos stories aí, quem não puder nos assistir agora, quem não puder participar ao vivo conosco aqui, assista depois, ou lá no canal, quando a gente conseguir disponibilizar. Tá bem? Então, dados os devidos recados iniciais, lembrando da agenda de amanhã e de sexta, vamos entrar então no tema proposto, que foi votado, inclusive, tanto no nosso grupo do Telegram quanto aqui nos stories. Pessoal, foi o segundo tema mais votado dos 3 que a gente propôs para esta semana, e por isso que a gente colocou nesta ordem, né? Segunda-feira, das cultivares de soja. Hoje, essa questão do pisoteio, das lavouras em cima de área de pisoteio. E na sexta-feira, o uso de nitrogênio em soja, na sequência com que os temas foram votados. Eu preciso deixar claro que hoje a gente vai falar basicamente de questões operacionais, da implementação, do estabelecimento, da implementação das lavouras em cima dessas áreas, mas já adiantando para vocês, para a semana que vem, a gente já acertou com a professora Amanda Posselt Martins, da URGS, doutora Amanda, para a gente falar sobre os benefícios da pecuária em cima das áreas. Então, o benefício do bendito pisoteio, como eu gosto de falar. Tá? A gente ainda não definiu o dia específico da nossa live com a Amanda, desculpe, mas o tema já está definido e vai ser mais solo, mais pasto, mais grão. Então, a gente vai abordar com questões mais científicas dos dados de pesquisa que a Amanda tem junto dos projetos da Aliança CIPA, que ela é uma dos membros da Aliança, né? Para a gente falar, fazendo um comparativo do que eles têm observado nas pesquisas e o que a gente tem observado em nível de campo. Acho que vai ser muito proveitoso para quem tem o interesse, e creio que vocês todos tenham, desta questão da integração lavoura-pecuária. É um ótimo tema para a semana que vem, assim como o nosso segundo convidado, que vai ser o chefe de pesquisa da Embrapa Terras Baixas, o André Andres, que nós vamos estar falando sobre uma área de 5 anos de rotação de culturas e manejo de inverno que eles vêm conduzindo aqui na Estação Terras Baixas da Embrapa. Tem vários dados aí, tem tanto lavoura de arroz, lavoura de soja, sorgo, as lavouras de verão, né, e as pastagens de inverno. Então tem bastante dado aí também. A nossa intenção nos próximos dias é começar a trazer alguns dados de pesquisa para ir cruzando com as coisas de campo que a gente vem já há algum tempo observando. E falando nisso, em algum tempo observando, eu preciso voltar no tempo agora para falar para vocês, para dar um relato para vocês, literalmente, é um relato do meu relatório de estágio. Tá? Então deixa eu abrir aqui, que isso daqui é muito interessante, é uma coisa que eu me lembrei esses dias que eu tinha isso daqui. Eu acho que para a gente entrar nesse tema, antes de começar a falar o que a gente está vendo e está executando hoje, recomendando que se execute, eu acho que é importante eu ler. Eu vou ler um trecho do meu relatório de estágio que fala sobre essa questão de áreas de integração lavoura-pecuária, que era quando a gente estava começando neste processo. Tá, isso foi na safra 11/12, e para contextualizar, durante o relatório aqui eu vinha descrevendo os manejos que eram feitos nas áreas de preparo de verão, geralmente que se faziam 2 dessecações, uma outonal e outra em pré-semeadura. Então essa outonal geralmente ainda em maio,
os preparos de verão sendo feitos em janeiro, fevereiro, daí se fazia uma dessecação em maio, antes de entrar o inverno, e uma dessecação lá em final de agosto, início de setembro, para fazer a dessecação já com o objetivo da semeadura, né? Tá? Então, eu vou ler para vocês aqui a segunda parte desta descrição que eu vinha fazendo no relatório aqui. Em uma das propriedades especificamente foi feito um experimento de uma área de pastagem, onde se abriu mão da primeira dessecação, a tal da dessecação outonal, né? Da seguinte maneira: a área foi preparada, nivelada e entaipada em fevereiro e início de março estabelecido uma pastagem de azevém. Em meados de junho se utilizou então uma lotação de terneiros leves entre 150 e 200 quilos que permaneceram na área até meados de agosto. Após a retirada do gado, esperou-se o rebrote da pastagem para fazer a dessecação em pré-semeadura no início de setembro. E aqui vem um ponto extremamente importante. A expectativa é que haja uma produtividade menor nesta área quando comparada com as que receberam 2 dessecações. Contudo, a economia feita com uma aplicação a menos, o ganho no setor da pecuária e o fortalecimento da parceria proprietário-arrendatário, integração lavoura-pecuária, deixaram um saldo positivo na relação custo-benefício da propriedade. Então vocês vejam aí, pessoal, essa questão esse relato que eu fiz questão de ler isso, para dividir isso com vocês pelo seguinte motivo. Primeiro, para relatar que isso já faz tempo que a gente vem fazendo, então é uma coisa aí de várias safras, então a gente já pôde experimentar várias possibilidades e aprender com os próprios erros, mas o que chama atenção é a impressão que a gente tinha, a falsa impressão que a gente tinha, que na verdade não era uma falsa impressão, estava de fato ocorrendo, mas isso inclusive, como era parte do meu relatório de estágio, eu falei durante a apresentação do estágio, e o professor Jesus Oliveira, que era da minha banca, que é um professor extremamente prático que nós tínhamos, do departamento de fitossanidade, de plantas daninhas mais especificamente, e quando eu falei que a gente tinha uma expectativa de colher um pouco menos nessas áreas, o Jesus anotou essa questão para me perguntar depois, e por que a gente já tinha, antes mesmo da colheita, a impressão que colheríamos menos. E era justamente pela questão do mito, né, pessoal, do pisoteio. É justamente isso, como eu já disse aí, quase uma década atrás, né? Então a resposta, eu me lembro que a resposta que eu dei para ele é que o estabelecimento da lavoura, o solo fica compactado, o arroz se desenvolve menos, coisa e tal, mas ainda assim, por tudo que beneficiou dentro da propriedade, o pecuarista era o proprietário, né? E o parceiro ali, o arrendatário na época, conseguindo melhorar a relação dele com o proprietário, inclusive foi assumindo mais áreas, estreitando o laço, até que viraram parceiros, né? Se mudou o contrato de arrendamento, viraram parceiros da lavoura e tudo mais. Então a gente imaginava que o benefício era pro sistema da propriedade em si, menos do que para as lavouras, mas isso era uma falsa impressão, porque hoje a gente observa justamente o contrário. As áreas de integração com pecuária são as que mais têm colhido, tá? E dá uma diferença bem significativa. Só que o que estava acontecendo, para deixar claro, eu fiz 2 estágios duas safras de estágio no início da minha carreira, né? Uma na safra 10-11, que foi o estágio voluntário, depois a safra 11-12, que foi essa que eu acabei de relatar para vocês, quando eu fiz o meu estágio curricular, o estágio final. E nas 2 safras eu fiz muita avaliação de stand, pessoal, de stand de lavoura, stand inicial, e depois fazia uma amostragem de panículas por metro quadrado, lá em pré-colheita, para a gente cruzar esses dados, o que nós tínhamos de plantas iniciais e o que a gente tinha de panículas finais depois, para avaliar, cruzando esses dados aí com a produtividade. Cabe aqui, inclusive, fazer um comentário. Esses dias estava conversando com o Bruno, como eu disse ontem na live, o Bruno está
fazendo mestrado, né? Então, esses dias ele me mandou um dado aí da bibliografia de que a recomendação de população inicial do arroz era entre 200 e 300 plantas por metro quadrado. Para começar, que isso é uma margem muito grande, né? De 200 para 300 é 50% de variação, tá? E eu discordo completamente desse dado. Completamente, porque isso eu fiz bastante esse tipo de avaliação e por 2 safras, acabei de falar para vocês, em várias regiões, na Zona Sul, tanto na BR-116 quanto na 471 de Rio Grande a Santa Vitória, no litoral norte, na região da Campanha, então diversidade de regiões, diversidade de tipos de solo, e a gente sempre cruzava esse stand inicial com a quantidade final de panículas, como eu já disse para vocês, para ter a informação do que era mais ideal. E sempre a gente teve os melhores resultados entre 180 e 200 plantas por metro quadrado. Quando começava a passar muito de 200, 210, 220, 230, aumentava muito o número de panículas lá no fim. Outro dado importante, em torno de 600 panículas, 600 e poucas panículas, seria o ideal para essas altas produtividades que a gente espera e tem conseguido, felizmente, atingir em vários casos aí, que é de pelo menos 10 mil quilos, né? De 10, 11 mil quilos, 200, 220 sacos, em alguns casos até mais do que isso, né? Mas essa relação de plantas iniciais de panículas finais, como eu disse, eu fiz muito esse tipo de avaliação, então eu tenho convicção para falar que é em torno, para a gente arredondar, em torno de 200 plantas por metro quadrado no estabelecimento do arroz seria o ideal, para que a gente tenha pelo menos 600 panículas na hora da colheita. E isso tem relação, a quantidade de panículas vai ter relação direta com o tamanho delas. Então, quando a gente reduz o número de panículas, a tendência é que elas sejam um pouco maiores, tenham mais números de grão por panícula, só que isso tem um limite, né? Se tiver pouca panícula, a tal da plasticidade da cultura de compensar as coisas que tem pouca panícula, vai aumentar o tamanho delas, tem muita panícula, vai diminuir o tamanho delas. Isso tudo tem uma margem, seja para mais ou seja para menos, a tal da plasticidade da cultura tem os seus limites, então o ideal é que fique em torno de 600 panículas para que a gente tenha uma quantidade de grão por panícula e peso de grão principalmente interessantes. Tá? Eu precisava fazer essa contextualização inicial para que vocês entendam, agora antes da gente passar para as questões operacionais propriamente ditas, o que estava acontecendo na verdade, por que nós, de fato, eu falei ali no relatório que a gente tinha uma expectativa de colher um pouco menos, e realmente nestas áreas, no início, nós estávamos colhendo entre 8 e 10 sacos, 400, 500 quilos de arroz a menos do que as áreas onde era o preparo de verão convencional e não entrava gado. Mas qual foi o pulo do gato? Aonde que a gente achou? Você observa a variação entre cultivares? Eu já respondo essa questão aí. Gustavo Lima. Beleza, Gustavo, já te respondo isso daí. A gente, inclusive, é uma das coisas que eu tinha notado aqui, a gente geralmente começou com uma cultivar específica e depois foi mudando, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui. Então nós estávamos, de fato, colhendo um pouco menos, tá? 400, 500 quilos, em torno de, vamos arredondar para 10 sacos de arroz a menos nas áreas de pisoteio. Isso, quando a gente começou o processo, tem que deixar bem claro que é quando a gente estava aprendendo a trabalhar com esse tipo de realidade, tá? O que era a grande diferença? Como eu fiz muita avaliação de stand inicial e as áreas de integração com a pecuária eram as menores, né? Então esse relato de caso que eu dei para vocês aqui era de uma propriedade específica onde tinha uma única lavoura, uma lavoura de 70 hectares, inclusive, eram 500 e poucos hectares a área total daquela safra, e 70 hectares dessa propriedade a gente tinha o experimento, que a gente chamou, como eu li no relatório ali para vocês, né? Então eu tinha muito mais informação dos dados das áreas sem pisoteio para cruzar com essas que a gente estava começando a trabalhar dentro desse sistema. E qual era a grande diferença? Era o estabelecimento da população inicial. Estava faltando planta, tá? Esse era o ponto. A grande questão é que nós estávamos começando a trabalhar dentro de um sistema diferente, mas mantendo o padrão
de manejo que a gente fazia, o manejo, o padrão da operação em si. Então é um troço meio óbvio que se a gente vai começar a fazer um troço diferente, se a gente não ajustar a nossa semeadura para esse tipo de situação nova, é óbvio que nós não vamos ter um bom resultado. Então, o ponto principal é a dificuldade principal dessas questões do estabelecimento das lavouras em área de pisoteio é garantir a população ideal no estabelecimento da lavoura, que, como eu disse para vocês aí, em torno de 200 plantas por metro quadrado seria o ideal no arroz. Entre 180 e 200 aí, com as suas variações de cultivares que têm um arranque um pouco maior, outras que têm capacidade melhor de perfilhamento, enfim. Obviamente que eu estou falando de cultivares, né? Se for híbridos, daí já muda um pouco essa conta, mas me referindo às cultivares que a gente mais tem utilizado, que é o IRGA 424 e o Guri. Tem algumas outras cultivares, como o Pampa, Membiporá, que é uma cultivar nova que está chegando aí para vir até substituir o Guri. Enfim, 431, tem algumas outras cultivares, mas essa linha de raciocínio de 180 a 200 plantas meio que serve para todo mundo, tá? Então, quando a gente observou que o que estava faltando era stand inicial, estabelecer a mesma população inicial, a gente começou a tomar algumas decisões e alterar um pouco a maneira de semear, começando pelo ajuste em densidade de semeadura e depois algumas questões de mexer na plantadeira, de colocar algumas correntes de arrasto, umas tapadeiras, enfim. Esse é o passo a passo que eu vou relatar para vocês aqui. A gente só precisa entender uma questão técnica da questão da germinação, da emergência da semente antes da gente passar para essa questão operacional. Seja de arroz, seja de soja, né? A gente tem três coisas que são fundamentais para o momento da germinação, que é umidade, obviamente, né? Umidade, oxigênio e temperatura. São essas três questões fundamentais que a gente precisa para garantir a germinação e a emergência da semente. A questão de umidade não tem relação nenhuma com a temperatura do solo. A semente, ao entrar em contato com a umidade, ela vai, independentemente da temperatura que tiver o solo, ela vai começar o processo de embebição, que chama isso fisiologicamente, que é absorver a quantidade de água necessária para ativar o processo de germinação. Eu confesso para vocês que de arroz eu não me lembro qual é o teor mínimo de umidade que a semente tem que atingir, mas de soja é 50% do teor de umidade. A soja geralmente é armazenada com 14% de umidade, então ela tem que chegar a 50% para dar o start, ativar as enzimas que vão fazer o processo da germinação. Até este momento, a gente precisa tão somente de umidade, como eu acabei de falar, é um processo físico, a semente em contato com a umidade imediatamente vai começar a absorver ele, e quando atingir o teor mínimo de umidade para ativar a germinação, daí sim, a partir do ponto da ativação dessas enzimas, a gente vai precisar de oxigênio e de temperatura. E daí a temperatura do solo começa a fazer total diferença a partir do momento do início da germinação e da pós-germinação, que seria o estabelecimento, o desenvolvimento inicial ali da radícula e a parte aérea da cultura saindo do solo. Então, neste ponto da ativação da germinação para frente, esse ponto aí, a questão da temperatura do solo começa a fazer total diferença. E aqui a gente entra agora na parte operacional dessa nossa questão da garantia do estabelecimento. Obviamente que isso vai servir, esse raciocínio serve com ou sem pisoteio, o raciocínio é o mesmo, mas a dificuldade de garantir essas coisas em área pisoteada é um pouco maior. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, essa questão da umidade, o que a gente tem geralmente em lavoura do cedo? Tá? Nós vamos falar de arroz e soja, mas vamos começar pelo arroz no nosso raciocínio. Geralmente, umidade não é o nosso problema, pelo contrário, para semear cedo a gente tem que ter uma ótima drenagem, uma drenagem fina,
e isso é uma das coisas que eu separei para mandar para vocês aqui, o uso do trator com roda de ferro, tanto dentro dos quadros quanto acavalado nas taipas. Isso vai fazer total diferença para que a gente garanta estabelecimento parelho, uniforme no leiveiro, na sanga da maracha, como se diz. Mas o que a gente tem geralmente em lavouras do cedo? Umidade do solo alta e baixa temperatura e baixa disponibilidade de oxigênio. Então é isso, essa questão, o primeiro ponto de todos. Isso vai ter relação direta, inclusive, com duas questões: a falta de oxigênio ou a disponibilidade de oxigênio e de temperatura do solo tem relação direta com o capricho da nossa drenagem, com o volume de palha que vai ter na área e principalmente com a profundidade de semeadura. Eu costumo dizer, pessoal, que o arroz é quase um inso. Tá? Então, nessas lavouras bem do cedo, em área pisoteada, é melhor a gente deixar alguma semente destapada para garantir que a maior parte delas fique bem rasinha, do que a gente não deixar nenhuma semente destapada e afundar demais a profundidade de semeadura. Principalmente por esses dois pontos que eu acabei de falar: oxigênio e temperatura. Muito mais pela questão da temperatura em si, porque o oxigênio, a gente drenando bem, nós vamos garantir. Então essa questão da drenagem fina, eu vou mandar para vocês aqui o link do uso do trator com roda de ferro, que é um vídeo que até foi o Bruno que fez nesta safra. Vou botar no bate-papo aqui. De cima do trator, ele subiu no trator junto enquanto estava sendo feito esse serviço. Então isso que eu acabei de falar, depois vocês deem uma olhada nessa questão aí do uso do trator com roda de ferro acavalado nas taipas, copiando o desenho das taipas, vai garantir com que a gente enxugue. Isso foi uma das coisas que a gente falou nas primeiras lives em parceria com o Antonioni. Eu gosto de chamar o uso do trator com roda de ferro com uma drenagem fina que a gente vai dar na área. Tá? Porque ele seja acavalado nas taipas, como é esse exemplo que eu mandei para vocês aí, seja transitando dentro dos quadros ou até cortando as taipas. Lembrando que o uso do trator com roda de ferro não substitui o uso da valetadeira rotativa, ele soma, na verdade, devem ser usados em conjunto. Então essa questão da drenagem, a lavoura estar bem drenada, muito bem drenada, diga-se de passagem, vai fazer total diferença para que a gente consiga semear cedo. É extremamente importante nessas áreas de pisoteio, ainda falando exclusivamente do arroz, que a gente semeie cedo, porque essas áreas, para garantir um bom estabelecimento, vão precisar de uma ou duas chuvas em cima, e geralmente isso não é problema, até pelo contrário, às vezes chove até demais nessas lavouras bem do cedo. Lavoura de final de setembro, geralmente a gente tem muito mais serviço de drenagem do que ficar preocupado de ter ou não ter umidade para germinação. Então o primeiro ponto de todos é a gente cuidar o volume de palha que vai deixar na área e drenar muito bem drenada a área, isso antes da gente começar o processo de semeadura em si. Questão de volume de palha, uma coisa que eu deixei anotado aqui, pessoal, isso na várzea, já falei mais de uma vez, mas na várzea, na dúvida, para menos. Ainda mais num tipo de situação dessa onde a gente vai começar a fazer um manejo diferente, que a gente não está acostumado a fazer. Então é melhor a gente reduzir e neste caso aproveitar mais com a boca, aumentar a lotação perto da dessecação, por exemplo. É uma estratégia que a gente usa principalmente nessas lavouras bem do cedo, porque a questão da palha, todo mundo sabe que ela vai ter, a várzea já é úmida por natureza. Para nós fazer plantio de setembro dentro da nossa região, onde tende a chover bastante nessa época, já não é fácil. Se tiver um volume de palha grande, não vai dar piso. Tá? Nós não vamos conseguir ter condições de entrar semeando dentro da expectativa aí da época de semeadura da lavoura do cedo, para que a gente termine toda a lavoura de arroz até meados de outubro. Então, o que a gente usa como recomendação? E até isso, para facilitar, a gente tem que se dar conta que é muito melhor. Qual é o nosso grande conceito? Primeiro a gente faz, a gente aprende a fazer, depois a gente aprimora, a gente aperfeiçoa, tá? Vai aperfeiçoando o processo. Então, nesse tipo de situação, pessoal,
o ajuste da quantidade de palha que vai ficar, e isso inclusive eu relatei que a gente vai ter uma conversa com a Amanda na semana que vem, a professora Amanda Martins, e obviamente que o volume de palha para o benefício da ciclagem de nutrientes, a proteção do próprio pisoteio vai fazer diferença, isso é um fato, só que a gente tem que pensar sempre no que o feito é melhor do que o perfeito. Vou repetir, a gente primeiro aprende a fazer, primeiro a gente faz e depois a gente melhora o processo. Então, o que a gente recomenda para o pessoal que está começando a fazer esse tipo de coisa? Reduz com a boca o volume de palha, tá? Então, próximo, vai levando a pastagem com ajuste de carga ideal para o aproveitamento da pecuária durante o processo todo dos 90, 100 dias de pastejo que vai dar dentro de uma área dessas, mas principalmente no último mês de pastejo, antecedendo a semeadura, a dessecação, pré-semeadura, a gente intensifica esse pastejo para que reduza o volume de palha. Extremamente importante, uma informação importante, quando sai o gado da área, a gente tem que ter um intervalo, e isso vai depender um pouco da condição de temperatura e luminosidade dos dias que seguirem a saída do gado, mas pelo menos uma semana, 10 dias de intervalo da saída do gado até a dessecação. Por quê? Porque a gente precisa de área foliar nesta forrageira para que ela absorva o dessecante para que a dessecação tenha eficiência. Então isso é muito comum a gente ver o pessoal dar uma apertada no gado antes de tirar da área para dessecar e entregar para a lavoura só uns toquinhos de azevém, que não tem área foliar nenhuma, e daí a pessoa desseca meio que imediatamente, ou às vezes o pulverizador é que vem tirando o gado de cima da lavoura, né? E dias depois, tempos depois da dessecação, começa aquele azevém a rebrotar e a primeira impressão é que o bendito do azevém é resistente. Na verdade, o que faltou foi este time, este intervalo da saída do gado até o momento da dessecação para que a gente tivesse a área foliar disponível de novo para absorver o herbicida e que esse herbicida pudesse fazer o seu serviço com alta eficiência. Vocês raciocinem, vamos pegar uma toceira de azevém, aquela maçaroca de plantas, de perfilhos que a gente tem ali. Imaginem o que tem de raiz abaixo do solo para manter uma toceira de azevém daquelas e a gente dessecar com uns toquinhos de folha. Então a absorção do dessecante é tão somente via foliar, ele não tem, o glifosato não tem ação nenhuma no solo, não vai absorver, não vai ter residual no solo, não vai absorver pelas raízes, é tão somente via folha. E se a gente tiver só uns toquinhos de folha para translocar para aquele volume, aquela massa de raiz que tem embaixo do solo, inevitavelmente vai ser insuficiente, essas toceiras não vão morrer, às vezes acontece de morrer alguns perfilhos, que eram os que tinham um pouco mais de área foliar, e os outros que estavam só no talim começam a rebrotar alguns dias após a dessecação. Isso não é azevém resistente, isso é erro no manejo na hora da dessecação, tá bem? Então, feita essa contextualização inicial aí do que a gente precisa para garantir a germinação e a emergência da semente, a questão do volume de palha, o ponto da dessecação e a drenagem muito bem feita, a gente entra agora no processo de semeadura propriamente dito. Tem pelo menos umas 4 coisas que a gente tem possibilidade de fazer para melhorar o estabelecimento dessas lavouras. A primeira delas é a gente tratar essa lavoura, a densidade de semeadura desse tipo de área não pode ser igual a uma área que não teve pisoteio. Por mais que vocês ouçam falar até alguns dados de pesquisa, o pessoal inclusive tem uma tendência, alguns pesquisadores, de recomendar redução de densidade de semeadura. Neste caso específico que a gente está falando de lavoura do cedo, que vai ter excesso de chuva em cima, temperatura do solo baixa, um monte de buraco de casco dentro da área, não reduzam a semente e, pelo contrário, aumentem a densidade de semeadura. O que a gente usa como padrão? Dependendo da cultivar e do momento da dessecação, porque isso não é uma coisa estática, a densidade de semeadura, para lavouras bem do cedo, como é o exemplo que eu estou dando, a gente, dependendo da cultivar, vamos pegar o guri, por exemplo, não trabalha com menos de 90 quilos e o 24 não trabalha com menos de 100 quilos. Tá? Se for em área de pisoteio,
a tendência é que a gente aumente aí uns 10 a 15% da densidade de semeadura. Por quê? Porque, pessoal, aquele monte de buraquinho de casco que vai ficar dentro da área, a plantadeira não tem a mínima condição de copiar o desenho, o relevo daquele, cada buraquinho de cascos daquele que ficou e deixar a semente completamente coberta. Então, inevitavelmente, alguma coisa vai ficar destapada. Principalmente pelo fato que eu disse que a gente tem que deixar essa semente extremamente rasa. Semeadura do cedo, ainda mais se tiver permite, se for uma área que vai ser utilizado gamete com dose alta, que foi permitada para a gente poder usar o pré-emergente com uma dose mais alta, mais um motivo ainda para a gente deixar essa semente mais rasa. Então é extremamente importante a profundidade de semeadura, esse é o primeiro ponto, tá? Para juntar aquela questão que eu falei de oxigênio e temperatura do solo, quanto mais fundo a gente botar, mais frio vai estar esse solo, tá? Essas lavouras bem do cedo, a tendência é que esteja frio bastante ainda. É bem comum a gente ir regular as plantadeiras de jaqueta nessa época, né? Emponchado. Então essa questão da profundidade de semeadura é fundamental. Semente muito rasa, de preferência que a gente enxergue. Eu me preocupo se não estiver enxergando alguma semente destapada. Obviamente que a gente tem que cuidar da quantidade de semente, né? Para a gente fazer uma linha de raciocínio aí, com essa densidade de semeadura que eu falei, em torno de 90 a 100 quilos, nós vamos ter no mínimo umas 60 a 70 sementes de arroz por metro. Então, se a cada metro a gente estiver enxergando aí 5, 10 sementes destapadas, não é nenhum exagero, a cada metro, tá, pessoal? Eu prefiro que enxergar a coisa destapada do que deixar a semente funda. Por quê? Inevitavelmente vai chover em cima e agora vem as outras questões. O uso de correntes na plantadeira é uma coisa muito recomendada. A gente adaptar alguns correntões para virem de arrasto atrás da plantadeira, justamente para fazer esse tipo de serviço. Nesses buraquinhos de casco, onde inevitavelmente vai ficar alguma semente solta, exposta ali, quando a plantadeira passar, ela vai dar uma quebrada nesses torrõezinhos, vai dar uma esfarelada no solo e as correntes vindo de arrasto atrás vão vir esfarelando esses torrões e cobrindo melhor essas sementes, tá? Então isso é outra coisa que eu deixei separado para mostrar para vocês, vou mandar de novo aqui, que é um vídeo de uma plantadeira trabalhando com essas correntes de arrasto. Então isso daí muda e muito a qualidade da semeadura. Mas ainda assim, pessoal, dependendo do grau de episoteio, e de uma maneira geral eu recomendo que quem vai começar a fazer esse tipo de implementação de lavoura em área de episoteio, que nunca tenha feito, que use uma tapadeira após a semeadura, e daí tem duas possibilidades. Tem gente que prende a tapadeira na própria máquina, daí ao invés de usar as correntes, como é isso que eu acabei de mandar para vocês, prende uma tapadeira, uma grade caturrita, um arrastão, dependendo da região chamam de maneira diferente. Mas tem gente que prende na própria máquina, que é a terceira coisa que eu deixei para mandar para vocês aqui. Já vou mandar agora também para não me esquecer. E daí economiza uma operação, porque vai fazer, ao mesmo tempo, está semeando e passando a tapadeira, melhorando o recobrimento dessa semente para garantir que não fique nada destapado. Tem a única desvantagem que eu vejo nesse tipo de situação é que a máquina perde a capacidade de manobrar para trás, a máquina não dá mais ré, né? Então, porque senão vai passar por cima da tapadeira, né? Com as correntes a gente consegue soldar alguns ferros para darem suporte para essas correntes, que quando a plantadeira for dando ré, aquele ferro a corrente vai cedendo até o limite do ferro e depois ela vai esticada e aí a plantadeira consegue andar para trás sem passar por cima das correntes. No caso da tapadeira isso não é possível. Então a máquina vai fazer manobra sempre para frente, a gente acaba perdendo um pouco da eficiência da operação, perde um pouco do rendimento de plantio, mas é plenamente possível. O que eu digo para o pessoal de uma maneira geral, já me foi feita essa pergunta inclusive, se tivesse que escolher entre as correntes ou a tapadeira,
para não fazer as duas, o ideal é que se faça as duas. Tá? E, inclusive, depois que a gente começou a utilizar as correntes nas plantadeiras com foco nas áreas de pisoteio, se tiver alguma lavoura que não foi pisoteada, a gente mantém o uso das correntes, porque elas melhoram bastante, consideravelmente melhor a qualidade de semeadura quando se usa as correntes presas na plantadeira. E não tem por que a gente não ter esse capricho, já que é possível, já que foi desenvolvido a estratégia para usar num tipo de área, use em toda a lavoura. A nossa tendência é que cada vez mais a gente tenha a área de pisoteio, e já teve casos, inclusive, de ter 100% da área de arroz ter sido com presença de pecuária no inverno, e a gente mantém, então, óbvio que não tem o mínimo sentido tirar a corrente das plantadeiras. Mas, se tiver que optar por uma ou outra, aí neste caso a tapadeira é indispensável. Tá? E ela tanto pode ser utilizada dessa maneira que eu falei, presa na própria máquina, ou o que é mais normal do pessoal fazer é vir um tratorzinho, um forzinho, um trator pequeno, um piqueteiro que o pessoal chama, com a tapadeira fazendo esse serviço. Então as plantadeiras vão trocando de quarteirão, vão terminando a semeadura e trocando de quarteirão, e vem um outro trator menor atrás, repassando a tapadeira em toda a área para garantir o recobrimento da semente. Então a grande importância, seja das correntes, seja da tapadeira, é justamente por esse fato que eu falei, pessoal, da plantadeira não conseguir copiar cada buraquinho de casco, inevitavelmente vai ficar a semente exposta ali, destapada, ainda mais a gente cuidando para não afundar a semente. Então o uso das correntes e da tapadeira vai garantir que essa semente fique toda coberta e não precisa ficar funda, um pozinho em cima só para que ela não fique à mostra, porque é muito comum os passarinhos comerem essas sementes que ficam expostas. Daí depois a gente vai ver lá o que ficou destapado, às vezes está só a casca ali que os passarinhos, mesmo semente tratada, os bichos comem. Então o papel principal não é para garantir umidade de germinação, porque inevitavelmente vai chover em cima dessas áreas. A gente plantio de final de setembro sempre chove, final de setembro, início de outubro sempre chove, inclusive é importante que chova em cima. Eu acabei de dizer que a tendência é que a gente tenha a maior parte das áreas com pisoteio. Já teve caso, inclusive, vou repetir, de 100% da safra de arroz daquele ano, da lavoura de arroz daquela safra, a gente ter tido presença da pecuária no inverno. Mas uma recomendação outra extremamente importante também, para quem não tem muita área ou vai começar a fazer esse processo, que nem eu disse no relato de caso bem do início da live, que fazia parte do meu relatório, que de uma lavoura de 500 hectares nós tínhamos apenas 70 hectares que tiveram pisoteio. Priorizem a semeadura dessas áreas primeiro, para que chova em cima, que a gente garanta no mínimo uma chuva, para melhorar justamente a germinação dessas sementes que vão ficar mais na superfície, mais destapadas, e que as correntes ou a tapadeira vão nos ajudar a cobrir elas. Essas aí, se não chover em cima, elas não vão ter umidade necessária suficiente para germinar, tá? Mas é muito comum, como eu disse antes, o arroz é quase um inso. Se os passarinhos não comerem, até semente destapada germina. Chove em cima e elas vêm embora. É bem comum a gente enxergar a semente em cima do solo, que ficou descoberta, e que depois, com a questão da chuva e a radiação em cima, ali, elas germinam e vêm embora. Então essa questão da profundidade de semeadura e do recobrimento da semente aí, para só dar uma tapadinha nelas, é extremamente importante. Ainda assim, são questões puramente operacionais que eu acabei de relatar para vocês. Lembrando então, para ficar mais claro, eu falei em aumentar um pouco a densidade de semeadura, de 10% a 15%, dependendo da intensidade do pisoteio e da época. Se for as primeiras lavouras, digamos ali por meados de setembro, entre 15 e 20 de setembro, que é mais frio ainda, mais importante que a gente compense, e daí é melhor trabalhar com uma margem um pouco maior. Então trabalharia aí com no mínimo 100 quilos, de 100 a 110 quilos de semente, pensando num 24 RI, até respondendo a questão antes aí, para não me esquecer de responder a pergunta que foi feita, se existe diferença das cultivares. Existe.
Existe que é a questão do arranque, do vigor inicial, que isso é uma característica genética de algumas cultivares. O IRGA 424 é lento por natureza, ele já tem um estabelecimento muito lento, independentemente de ter pisoteio ou não na área. Ele é a característica do material, ele vai se estabelecer devagar. O guri tem um arranque muito mais vigoroso. O Membiporá, que é uma cultivar que eu citei aí, que está vindo para o mercado agora na próxima safra. Essa safra em questão é só alguns sementeiros que tem ela, inclusive a gente tinha uma área de semente. É um material que está vindo para substituir o guri e que tem como principal característica tolerância ao frio. O guri, embora seja uma baita cultivar, ele é sensível ao frio, e o Membiporá também é do INTA, tá? É uma cultivar que a BASF está trazendo para o mercado. Foi desenvolvido pelo mesmo centro de pesquisa do guri, e ele é muito semelhante com o guri em questão de ciclo, de qualidade de grão, de suscetibilidade à doença, um pouco menos sensível ao abrozônio do que o guri, mas a principal diferença, para a gente elencar só uma, é a tolerância ao frio e, por consequência, tem um arranque para esse tipo de situação de lavouras mais do cedo beneficiado. Tá? Então, para esse tipo de área, o que eu dou de sugestão para quem vai começar a fazer um processo de integração lavoura-pecuária, colocar arroz em área de pisoteio, que procure uma cultivar que tenha, por característica, um vigor inicial mais alto, porque daí vai garantir, como eu disse antes, a gente primeiro aprende a fazer e depois a gente aprimora, aperfeiçoa, vai aperfeiçoando. Então, para garantir o sucesso, até para a pessoa não se decepcionar no primeiro ano, porque dá um certo nervoso, nessa safra, por exemplo, a gente já usa em todas as cultivares, tá, pessoal? Inclusive em área de híbrido, tá? Isso não faz mais diferença. Como a gente aprendeu a manejar, e essas sugestões que eu estou dando para vocês, ainda tem mais 2 pontos aqui para a gente garantir essa questão do estabelecimento, de ter uma população inicial ideal. Como a gente aprendeu a fazer isso, para nós não faz mais diferença qual é a cultivar. Mas para quem vai começar, é muito importante que tenha sucesso nas primeiras safras, para não arrepiar o pelo, como se diz, né? Para que não desistir do processo. Tá? Então, nesse tipo de situação, a gente começou fazendo com cultivares o guri, por exemplo, que é uma cultivar que tem um vigor inicial bastante alto, um arranque diferenciado. A gente priorizava essas áreas, quando não era 100% da lavoura, priorizava as áreas de guri para botar o gado e coisa e tal, pela função deste arranque inicial, mas agora para nós já não faz mais diferença. Tá? Indo então para os outros 2 pontos que eu ainda falei que a gente nem chegou agora que eu fui ver, 8h15, pessoal, como o horário estava muito cedo, o pessoal começou do meio para a live, começou a aumentar a quantidade de gente aí, e eu nem cheguei na parte da soja, então falta 12 minutos para acabar a live, então ela vai encerrar e eu vou voltar para o ar para não deixar de falar das partes de soja também e para não atropelar nenhuma questão. Como eu disse, até as 9 horas aí tá tranquilo, até umas 9 e pouco que a gente passar aqui, eu consigo continuar com vocês para a gente ter um pouco mais de calma, porque eu acho que é extremamente importante os tópicos deste tema. Então, eu já falei da gente, vamos recapitular aqui para encerrar o assunto do arroz antes de passar para a soja. As condições que a semente precisa para germinar: umidade, oxigênio e temperatura. O oxigênio e a temperatura têm relação direta com a profundidade de semeadura, tá? E com o volume de palha que a gente vai deixar e com a drenagem dessas áreas. Então, fazer uma drenagem com a valetadeira rotativa e uma drenagem fina com o roda de ferro, principalmente acavalado nas taipas, vai melhorar e muito a condição dessa questão da disponibilidade de oxigênio na superfície do solo e, por consequência, uma maior temperatura, para que a gente consiga garantir a germinação e a emergência dessas sementes. Tá? Então, isso eu já falei das questões fisiológicas da semente. A densidade de semeadura, de aumentar de 10% a 15%, de usar as correntes ou a tapadeira, que pode ser presa na própria máquina, ou a tapadeira passada com um outro trator depois que as plantadeiras saírem da lavoura.
O uso de nitrogênio tem dois pontos agora que são questões de adubação. O uso do nitrogênio na base daí é extremamente importante para colaborar com esse arranque, tá? Que daí vai juntar com a questão da temperatura do solo para esse arranque inicial. Se tiver nitrogênio na linha, vai favorecer, vai dar mais energia para essa planta, nitrogênio e fósforo, obviamente, na linha, né? E a gente tem trabalhado geralmente com MAP, tá? Ou com alguma formulação que tenha, além de nitrogênio e fósforo, enxofre. A gente está começando a migrar para esse tipo de adubação que tenha enxofre também na linha, mas vamos montar um raciocínio mais básico aqui. Então, MAP ou DAP, que daí seria nitrogênio e fósforo, para a gente colocar na linha. Por que a gente opta pelo MAP, geralmente? Porque o DAP, embora tenha mais nitrogênio, que é o caso aí que eu estou falando, que vai fazer diferença, que é importante para o estabelecimento, para o arranque da lavoura, o DAP, justamente por ter uma concentração maior de nitrogênio, ele é muito mais higroscópico, ou seja, mela com muita facilidade, e essas lavouras do cedo inevitavelmente vai ter mais umidade no solo. Algum dreno da valetadeira rotativa pode ter um resto de água no fundo do dreno e a plantadeira, quando passar, vai umedecer as linhas. E se for DAP, inevitavelmente vai embuchar. O MAP às vezes também embucha a máquina, mas é muito menos do que o DAP. Já teve caso, para deixar um relato para vocês aqui da dificuldade que é o quanto que o DAP é mais higroscópico, que teve uma safra que eu tive que desistir de colocar o adubo na linha, porque daí foi um primeiro ano de consultoria. Nós pegamos a lavoura dia 3 de novembro, comecei a atender um produtor, ele estava com arroz atrasado, inclusive, faltava 25% da área para ser semeada, e naquele momento, a época de semeadura que já estava passando, era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente tirou o adubo da plantadeira, desistimos de colocar na linha, fui colocando o adubo a lanço na frente do plantio para conseguir terminar a semeadura que já estava atrasada. E isso em novembro. Então, prestem atenção, na higroscopicidade do DAP, que uma lavoura de novembro eu tive que abrir mão, tá? Lembrando que estava tarde, estava atrasado, foi um erro, mas foi um primeiro ano de consultoria onde a gente fechou o negócio dia 3 de novembro e a gente tinha que lidar com as armas que tinha que resolver a situação da melhor maneira possível e justamente a semeadura não rendia porque o produtor estava insistindo em manter o adubo na linha, mas as plantadeiras não fechavam uma volta no quarteirão, os operadores já estavam furiosos, plantando com duas máquinas e não conseguiam fechar uma volta completa na lavoura sem ter que parar para desembuchar, meter ferro nas linhas lá, já estavam completamente de cara com o processo, né? Então, só para deixar claro para vocês a diferença do MAP e do DAP na linha, o DAP embora seja mais concentrado em nitrogênio, que seria um benefício para esse caso, mas não adianta a gente pensar no ideal e não conseguir realizar, tá? Então, vamos manter o raciocínio aqui de botar nitrogênio e fósforo na linha, tá? Na base, de preferência o MAP, em torno de 20 pontos de nitrogênio, é o que a gente tem usado, e isso vai ajudar, quando a lavoura começar a se estabelecer, vai dar aquele arranque para ela garantir o estabelecimento. Ela iniciou a germinar, a desenvolver a radícula, a parte aérea, coleóptilo, e em seguidinha vai encontrar esse adubo na linha aí e vai disparar. E tem um outro ponto, que seria daí a última alternativa que a gente tem para garantir a população inicial por metro quadrado, que é a gente fazer antes da adubação de ureia no seco, antes da irrigação da lavoura, fazer uma avaliação de stand, como eu disse para vocês que eu fiz várias vezes, para a gente ter uma média de plantas por metro quadrado, e se tiver muito abaixo, lembrando, de 180 a 200 plantas por metro quadrado seria o ideal. Se estiver abaixo disso, a gente tem a opção de aumentar a dose da ureia que vai no seco para estimular o perfilhamento. Então é mais uma alternativa que a gente tem depois da lavoura estabelecida, a gente ainda tem como dar uma melhorada,
Obviamente que não vai aumentar o número de plantas mães, mas vai aumentar o número de perfilhos para que lá no final da lavoura nós tenhamos pelo menos 600 panículas por metro quadrado. Então, pessoal, tudo que a gente falou aí, juntando esse monte de informações técnico-operacionais, é o que vão garantir que uma lavoura de arroz em cima de uma área pisoteada tenha o stand mínimo necessário para garantir um teto produtivo alto. Se a gente tiver a mesma população, tá? O estabelecimento da mesma população, mesmo número de panículas por metro quadrado lá em pré-colheita, de uma área com e sem presença da pecuária, uma área com o sistema de produção integrado versus uma área de um preparo de verão que ficou lá com aquelas 2 ou 3 dessecações que eu citei lá no início, quando eu estava lendo o meu relatório para vocês. Se elas tiverem a mesma condição de população, a área que teve a integração com a pecuária, que teve o benefício da ciclagem de nutrientes, da pastagem e tudo mais, plantas daninhas, enfim, o manejo de plantas daninhas vai ficar facilitado, ela inevitavelmente vai colher mais. Então, vou repetir que eu falei lá no início, que a gente no início do processo estava colhendo em torno de 400, 500 quilos de arroz a menos, mas era puramente por erro operacional do estabelecimento da lavoura e de garantir uma condição de população ideal em cima dessas áreas. A partir do momento que a gente aprendeu a corrigir com essas coisas que eu relatei para vocês, as lavouras de pisoteio começaram a ultrapassar e, dependendo do manejo que se faz dentro da propriedade, cada vez mais a diferença entre as áreas com e sem pisoteio é maior, para mais, daí neste caso colhendo mais arroz. Tá? Nós temos 3 minutos ali para encerrar, a parte de soja vai ser um pouco mais curta, mas também tem algumas questões para a gente cuidar bastante aqui. Tá? Então a soja, pessoal, o primeiro ponto, eu falei que o arroz é quase um lenço, então se a gente deixar a semente destapada e chover em cima, vai nascer. Tá? A soja é extremamente delicada, se a gente for ver a pele, a casca da semente, no arroz é quase uma lixa, né? Tanto que as colheitadeiras, vai comparar uma colheitadeira que só colhe arroz com uma colheitadeira que colhe soja, o desgaste da colheitadeira é infinitamente maior numa área de arroz. Tem muita sílica na semente, na casca do arroz, isso é extremamente abrasivo. E a germinação, aquele processo inicial que eu falei lá de embebição, de absorver água para iniciar o processo de germinação, no arroz é um troço muito mais lento e na soja extremamente mais rápido. Tá? Então a gente tem 2 questões para cuidar. A questão da umidade, a soja, em qualquer umidadezinha, ela vai começar a absorver água. E aqui a gente corre um sério risco dela começar o processo de germinação e não ter umidade suficiente para concluir ele, a gente perder essa semente. Ou a gente deixar a semente destapada, no caso da soja, e a radiação desidratar ela completamente. A casca da semente da soja é uma película, né? Então ela ganha e perde umidade para o ambiente com muito maior facilidade do que uma semente do arroz que tem aquela lixa cobrindo a semente, né? Então esse é um primeiro ponto para a gente ter um cuidado bastante importante. Soja tem que ficar na umidade. A semente da soja tem que ser posta na umidade, ela tem que ter condições que, com a umidade que se encontra no solo, ser suficiente para ela germinar. Ao contrário do arroz, que a gente quer que chova em cima, a soja a gente tem que garantir que ela vai germinar com a umidade que tem no solo e vai garantir o seu estabelecimento só com esta umidade. Então, pessoal, aquela pergunta que foi feita ali antes de eu encerrar, agora me escapou quem é que tinha feito a pergunta, como eu entrei pro ar de novo. Eu não gravei o nome da pessoa que fez a pergunta da questão do azevém, se pudesse se identificar de novo aí, nos facilita para que eu esclareça quem foi que perguntou, porque como a gente saiu do ar e voltou, aquela pergunta sumiu daqui, né? Tá? Mas eu lembro qual foi a pergunta, e a questão do volume de palha, volume de massa de azevém pode atrapalhar a
questão do estabelecimento da lavoura e qual seria a recomendação da altura de pastejo, tá? Essa altura de pastejo ideal aí é que para um ajuste de carga e o bom aproveitamento da pastagem é que não baixe. Tem Matheus Barcelos, é isso? Beleza, então a pergunta foi feita pelo Matheus Barcelos e a gente está respondendo essa questão. Então, Matheus, é o seguinte, de uma maneira geral, a altura de pastejo, de uma forma campeira que o pessoal utiliza para ver a altura, é que ela não pode ficar menor do que um punho, tá? Esse é um jeito campeiro de ver, bota a mão na pastagem lá e se ela estiver abaixo dessa altura de um punho, isso vai dar em torno de 10, 12 centímetros, tá? Para falar em centímetros, mas a questão do punho, obviamente, que dependendo da munheca ou do tamanho da mão, se for muito pequena, uma mulher tende a ter a mão um pouco menor, uma pessoa mais jovem, mas enfim. Então, em torno de 10, 12 centímetros, o ideal é que não baixe disso para que a pastagem vá tendo área foliar suficiente para a cada corte rebrotar e manter a produção de forragem para o manejo da pecuária ali. A questão que a gente falou da interferência, tá? Fora a questão física, muito mais do que a questão física, na verdade, do volume de palha que vai ficar, é a questão da drenagem da área e da possibilidade da gente conseguir entrar semeando cedo, que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Então, se a gente deixar muito volume de palha, vai dificultar bastante essa questão do piso, da gente ter condições de piso para entrar semeando. Tá? Geralmente, uma área pastoreada não deixa tanto volume de palha assim que vai atrapalhar fisicamente o processo de semeadura em si. Tá? Ou como a gente falou na live com o professor Celal, depois com a função da lâmina de irrigação, se tiver muito volume de palha, muita biomassa, muita matéria seca que tenha ficado ali, pode começar a fermentar essa palha dentro da lâmina d'água e a produzir ácidos orgânicos que em concentrações menores são favoráveis, ácidos úmicos e fúlvicos são favoráveis, são benéficos, mas se a concentração for muito alta, podem se tornar tóxicos para a lavoura, tá? E daí atrapalha muito o desenvolvimento inicial do arroz, tá? Mas essa questão, respondendo o Barcelos aí, é muito mais por questão operacional da gente ter piso para entrar semeando do que propriamente a questão do volume de palha atrapalhar a questão da semeadura e da emergência de uma maneira geral, neste caso pastoreado, tá? Mas então voltando para a questão da soja, para a gente poder arrematar esse assunto, então eu estava falando que a soja é extremamente mais sensível do que o arroz, né? Então se a gente deixar semente destapada ou muito rasa, tá? Que daí aqui esse raciocínio que eu falei para o arroz da gente cuidar e muito a profundidade de semeadura e de preferência é melhor que fique alguma coisa destapada do que muito funda. No caso da soja, esse raciocínio não serve. A semente da soja tem que ficar na umidade, tá? Acontece duas coisas se a gente deixar muito rasa ou destapada. Se ela ficar destapada, a radiação, porque daí a soja nós vamos semear pelo menos um mês e meio depois do arroz, né? Então vai ser final de outubro, início de novembro, ou de novembro para diante, tendo gente semeando, inclusive em dezembro, não é raro de acontecer. Não é o ideal, mas é o que acontece, a gente constantemente vê essa safra, inclusive como o mês de outubro foi muito chovedor, o início da semeadura da soja iniciou lá no final da primeira quinzena de novembro. Então, as lavouras que o pessoal conseguiu semear mais cedo aí foi depois do dia 10 de novembro, entre 10 e 15, e já deu uma encurtada grande na janela e, inevitavelmente, teve lavoura semeada em dezembro. Então, aquela questão da temperatura, seja do ambiente, da radiação vai estar maior, temperatura do solo também. Então, se a semente ficar destapada, inevitavelmente vai desidratar essa semente em cima da terra. E se ela ficar pouco coberta, fora da umidade, porque às vezes ela está tapada, mas está no seco, com pouquíssima umidade. E como a soja absorve água muito facilmente, a semente absorve água muito facilmente, ela pode absorver um pouco de umidade
que estava disponível nessa camada mais superficial do solo, iniciar o processo de germinação, mas não ter umidade suficiente para concluir a germinação. E daí, neste caso, após a ativação das enzimas, que eu falei bem no início da live, que é um processo fisiológico da semente, né? Após a ativação das enzimas, se faltar umidade para concluir o processo, daí compromete dali para frente, ou vai ser uma planta com menos vigor, que ela vai se estabelecer meio capenga, ou não vai concluir o processo de germinação e a gente vai perder essa semente. Daí começa a comprometer a principal dificuldade, o principal objetivo que a gente tem que ter numa lavoura de soja, em terras baixas, em rotação com arroz, que é o foco do nosso trabalho. Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. Esse posicionamento que eu estou passando para vocês hoje, obviamente com o arroz em terras baixas, mas a soja também, exclusivamente para esse tipo de área, tá? Soja em rotação com arroz. Tá? Senão vai ficar mais longa ainda a nossa explicação e a gente começa a ter mais possibilidades de situações diferentes e eu quero focar na integração lavoura-pecuária em terras baixas. Tá? Então, voltando ao ponto aqui, nosso principal desafio da soja é estabelecer, ter um padrão de lavoura, estabelecer um padrão de stand no estabelecimento da lavoura e conseguir manter esse stand depois durante todo o ciclo. Tá? Então essa questão que eu acabei de falar da semente germinar com uma umidadezinha meio escassa e a planta já ficar meio debilitada, a gente pode vir a perder essa planta mesmo depois de estabelecida. E por que isso é tão mais importante do que no arroz? Porque no arroz, como eu disse para vocês, a gente tem a possibilidade, depois da lavoura estabelecida, fazer uma avaliação de stand e, se for o caso, decidir aumentar a dose da primeira aplicação de ureia para estimular o perfilhamento. Na soja a gente não tem como compensar falta de stand. Então é fundamental que a gente estabeleça a lavoura com uma população adequada. E daí, nesse tipo de caso, como a soja é muito mais sensível, a intensidade do pisoteio aí vai ser com mais ou menos buraco de casco, vamos chamar assim, vai interferir na maneira com que a gente vai fazer essa semeadura depois. Tá? De uma maneira geral, independente do que a gente for fazer, eu vou apresentar para vocês aqui três situações de operações mecânicas que a gente faz para melhorar a plantabilidade da soja. Tá? O arroz, como eu disse, ele é quase um inso, a gente não vai mexer no solo, vai plantar em cima daquele monte de buraco de casco, vai passar uma corrente para ajudar a tapar, uma tapadeira depois, aumenta a dose da ureia, enfim, tem um monte de alternativas. A soja nós temos que garantir plantabilidade, porque se não for assim, nós não vamos ter stand inicial de soja e vai comprometer na arrancada o sucesso da lavoura, porque a soja é extremamente dependente da população e, reafirmando, a gente não tem como corrigir, aumentar a população, assim como no caso do arroz, que a gente pode estimular o perfilhamento através do aumento da dose de nitrogênio. Então, assim, ó, a densidade de semeadura, que isso foi uma coisa que eu falei na live de segunda-feira, da definição das cultivares. No nosso caso de terras baixas, como a gente inevitavelmente vai ter algum estresse severo durante a safra, porque a gente está colocando a soja num ambiente que não é natural para ela, a gente usa como padrão pegar a população ideal, recomendada para cada cultivar que se estiver trabalhando, e a gente aumenta duas ou três sementes por metro, de acordo com a cultivar, se ela permite também um aumento, assim, a relação da população final, mas principalmente por questões operacionais, seja da intensidade do pisoteio e principalmente pela qualidade da semeadura e do capricho dos operadores que vão trabalhar neste processo de semeadura, como eu falei na outra live. Então, se a gente vai botar 2 ou 3 sementes a mais ou trabalhar rigorosamente com a recomendação técnica que vem no portfólio de cada uma das cultivares, isso vai depender muito da condição, isso não tem regra, isso é biologia, não é matemática. Tá?
O Fabinho Maciel, que é meu compadre, que trabalha na Porteira Dentro, a gente trabalhava junto, ele é padrinho da minha filha, foi meu colega de faculdade, inclusive. O Fábio Maciel tem uma expressão que eu acho muito interessante, que quem garante o estabelecimento da soja é a sola da bota atrás da plantadeira. Muito mais do que qualquer outra coisa é o caso a caso, é nós estarmos acompanhando a cada caso, e essa questão que eu estou falando da densidade de semeadura vai fazer diferença nesse tipo de situação. Porque cada caso é um caso, dependendo da condição da plantadeira, da semeadora, do capricho do operador, da condição que está a lavoura em questão, para a gente decidir se bota 2 a mais, se bota a recomendação ideal, se bota 3 a mais, enfim. Então esse tipo de coisa é muito do time, da hora, do feeling de fazer, da hora de fazer. Mas, via de regra, a gente aumenta pelo menos umas 2 sementes no que vem recomendado como população ideal para cada cultivar. E a questão da intensidade, Juliano Moreno, rapaz, olha aí, tchê. Um abraço, amigo velho. E a questão da intensidade do pisoteio vai interferir na maneira com que a gente vai fazer, com que a gente vai proceder para garantir a tal da plantabilidade que eu falei para vocês. A gente tem as situações do direto, que é só dessecar e semear, e daí nesse tipo de situação a altura de pastejo vai ter que ter sido muito bem ajustada, sem que haja excessos de carga para aumentar e intensificar muito o pisoteio. E daí o volume de palha vai ter que ficar já um volume de palha mais adequado, diferente do arroz, que o ideal é que a gente reduza o volume de palha. Na soja a gente permite e até espera que se tenha um pouco mais de volume de palha, até para garantir um pouco mais de umidade, desde que a gente não deixe um cerro de palha, né? Porque daí aquela linha de raciocínio do piso, da condição da drenagem serve para a soja também. Já vi casos e já tive casos, inclusive, de pegar a safra que tinha deixado uma palhada boa de aveia preta, por exemplo, e durante o mês de novembro vir um mês com volume hídrico dentro da normalidade ou um pouco acima da normalidade, geralmente um pouco acima, e ter que gradear a área para garantir condições de umidade de piso para entrar semeando ainda dentro do mês de novembro, senão nós iríamos perder a época de semeadura e daí ia ficar muito pior. Então a gente deixa um volume de palha para tentar garantir ali uma retenção maior de umidade para dentro do ciclo, só que acontece que às vezes essa alternativa vira um tiro no pé, porque a gente acaba perdendo a época de semeadura e compromete o potencial produtivo da lavoura antes mesmo de semeá-la. Então, nesse caso, a época de semeadura é prioridade. Então, nesse caso, já, como eu disse, já teve vezes de ter que gradear, ter deixado palha demais, e é isso a gente vai aprendendo a manejar, né, pessoal? Ter deixado palha demais, ter que meter ferro, ou seja, perder o benefício do plantio direto, aquela questão toda, mas para garantir a lavoura ainda dentro do mês de novembro e não se meter dezembro adentro. Eu cheguei a ver casos na safra em 2015, eu tenho até fotos, eu vou separar depois para ver se eu me lembro, vou mandar para aquele grupo do Telegram. Se eu não me engano, dia 14 ou 15 de dezembro, em Pedras Altas, uma área de coxilha, o pessoal queimando a palha para ter condições de semear soja dentro da época, porque tinha deixado um volume de palha muito grande em área de coxilha, nós estamos falando de várzea. Então, muito cuidado ao compararem, a tentarem usar como modelo as terras altas, a metade norte do estado, a região noroeste, Planalto, que tem outra condição edafoclimática, outro tipo de solo, é completamente diferente. Lá chove, no dia seguinte eles voltam a plantar. Aqui chove, mesmo nas nossas coxilhas, a gente leva 3, 4 dias, dependendo da condição do volume da chuva, obviamente, do volume de palha que tiver ficado na área. Então, as nossas janelas de semeadura são muito curtas e a gente tem que cuidar para garantir o principal insumo da lavoura, que é a época de semeadura, tá bem? Então, essa questão do volume de palha e da intensidade do pisoteio tem relação direta e inversamente proporcional. Quanto mais palha a gente deixar, menos problema de buraco de casco nós vamos ter, e em tese é só dessecar e plantar.
mas corre esse severo risco aí da gente perder a época de semeadura por falta de piso. Tá? Então, o que eu costumo dizer? Na várzea, na dúvida, palha para menos. Tá? Se ocorrer da gente ter uma intensidade de pisoteio muito grande, tem uma coisa que a gente chama de um semi-direto ou um semi-preparo. O pessoal vai pegar uma grade, passar uma grade leve, mas leve mesmo, a grade sem trava, que não é para fazer terra, é só para dar uma quebrada nos pisoteios, nos torrõezinhos do pisoteio do gado, e na própria grade a gente prende uma tapadeira que no mesmo processo que ela vem esfarelando a superfície, a grade vem quebrando esses torrõezinhos do pisoteio e a tapadeira vem esfarelando eles, e isso é um serviço que se faz na primeira camada do solo, ali 5, 7 centímetros, é muito, muito superficial. Nós não vamos mexer no solo e muito menos no benefício das raízes que aquela forrageira deixou para a gente. É só para garantir a uniformidade, a plantabilidade da superfície do solo, para a gente melhorar a plantabilidade e garantir que nós tenhamos uma população inicial adequada. Tá? Essa é uma alternativa quando já teve casos da gente usar várias vezes, inclusive, para garantir. A gente várias vezes também errou nesse processo da soja, e neste caso do direto em área de pisoteio muito intensificado, sem a gente fazer nada, sem fazer esse tipo de melhoria na plantabilidade, daí acontecia a mesma coisa que eu relatei para vocês no caso do arroz, que era de colher menos nas áreas de direto. Então nós estávamos fazendo um processo aí de integração com a pecuária, só que as lavouras estavam beneficiando uma das atividades da integração, a pecuária estava se beneficiando por poder usar mais áreas durante o inverno, só que a lavoura estava colhendo menos. E novamente, o motivo dessas áreas que a soja colhia menos em área de integração com a pecuária era por falta de população ideal. Mesmo raciocínio que eu desenvolvi com vocês na questão do arroz. Então a gente tem que ter muito cuidado para garantir o estabelecimento. Então, uma das alternativas é essa, é nós passar uma gradezinha leve com uma tapadeira presa na própria grade, só para esfarelar a superfície do solo, aí, principalmente quebrar aquele monte de buraquinho de casco e garantir uma plantabilidade. Outra alternativa, que é o que a gente tem procurado fazer com uma maior frequência, porque isso vai beneficiar, além de melhorar a condição da plantabilidade, a bendita da camada compactada, da camada impeditiva, que a gente invariavelmente tem em quase todos os tipos de solo das propriedades das terras baixas, é fazer o uso da pastagem normal durante o inverno, perdão, tirar o gado para dessecar como se a gente fosse fazer um plantio direto, e após a dessecação nós passarmos um escarificador. Aí esse time após a dessecação vai variar da condição de luminosidade e temperatura que tiver após a dessecação, para a atividade do dessecante ser maior ou menor, vai depender da questão da temperatura e da radiação principalmente, mas isso em torno de pelo menos uns 15 dias após a dessecação já é suficiente. E por que é importante a gente fazer isso? Dar um tempo para o dessecante agir, principalmente para translocar para as raízes dessa forrageira, principalmente pensando em azevém, que cria aquelas toceiras, né? Aquelas reboleiras de planta, porque se a gente não dessecar ou passar imediatamente após a dessecação, a raiz ainda vai estar muito viva, muito agarrada na terra e inevitavelmente levanta uns blocos de terra. Quando passa o escarificador, em vez de cortar as raízes, ele meio que arranca as raízes e aquilo vira para cima. Tá? Então isso vai piorar a condição de plantabilidade, né? Então, para que a gente tenha uma melhor condição, a umidade, o ponto de umidade do solo também vai interferir nessa questão de levantar ou não esses blocos de terra. Geralmente, o que acontece? Tem dois pontos. Solo muito úmido não vai fazer um bom serviço escarificador, porque vai rasgar em profundidade, mas vai ficar espelhado o solo, que a gente chama, né? Está com tanta umidade que ele não desfaz a estrutura do solo em superfície, ele simplesmente corta, deixando uma fenda no solo.
Se tiver muito seco, tende a levantar mais torrão, tá? Mas essa questão da dessecação, o intervalo da dessecação e o uso do escarificador em torno de 15 dias aí é suficiente. E ocorre, é bem possível, dependendo do tipo de solo, solos mais leves, que a gente simplesmente passe o escarificador. Como o escarificador tem aquele rolinho atrás ali, vem dando uma melhorada já na questão da superfície do solo e dá para plantar direto sem fazer mais nada. Em alguns casos tem gente que passa um trilho ou mesmo uma plaina depois do uso do escarificador. Isso vai depender um pouco da questão do rendimento operacional do escarificador, como não é muito grande, e esse ponto de umidade do solo que eu acabei de falar para vocês vai fazer diferença na quantidade de torrão que vai levantar ou não, ou no ponto da dessecação, se for esperado o tempo mínimo para translocar para as raízes, para que a raiz não esteja viva, agarrada na terra. Como é um monte de detalhezinho, tem gente que opta por fazer uma área um pouco maior com o uso do escarificador e daí não espera muito a dessecação agir ou não cuida muito o ponto de umidade do solo, já predisposto a passar um trilho ou uma plaina depois do serviço do escarificador, que daí pelo menos garante toda a área escarificada e com condições de plantabilidade, tá? Então esse tipo de situação, eu já falei em outras lives que a gente tem que se dar conta que tem o ideal, tem o realizável e tem o que eu chamo de poético. Tá? A gente não fazer nenhum movimento no solo, nenhuma operação no solo, na nossa realidade de terras baixas, é muito pouco provável. Sempre que possível, a gente tem que tentar não fazer. Mas, para esse tipo de situação específica que a gente está falando, para garantir o sucesso da integração lavoura-pecuária, que tanto a pecuária quanto a lavoura se beneficiem do processo, já é uma dificuldade tremenda que a gente tem de garantir stand de soja em terra baixa, independente de ter ou não pisoteio. Se a gente tiver a integração com a pecuária, tiver a área pisoteada, vai intensificar um pouco a dificuldade. Então, pessoal, para que tanto a lavoura quanto a pecuária se beneficiem, esse tipo de tomada de decisão, de mini operações, tá? Porque eu estou deixando claro que eu acho muito pouco provável que a gente não faça nada, tá? Nem no arroz a gente coloca as correntes, coloca a tapadeira no arroz, né? Tem o uso da ureia, enfim, tem alternativas para melhorar o estabelecimento da lavoura e garantir uma população ideal. E na soja não é diferente, só que na soja é muito mais, puramente operacional e de preferência antes da semeadura. Dá também para a gente colocar as tapadeiras na soja, tá? Isso é outra coisa que eu aqui não tenho exemplos para mandar para vocês agora, porque eu peguei alguns vídeos que estavam no perfil do Instagram para dividir, mas já me comprometo de mandar para o grupo do Telegram algumas imagens de plantadeiras de soja com umas tapadeiras inclusive adaptadas. O pessoal usa ou corrente, assim como no arroz, mas é muito comum usar uma tapadeira de pneus, tá? Tem várias fotos para mandar para vocês em relação a isso, que vai também melhorar bastante nesse tipo de situação que eu falei, da gente só passar o escarificador ou não passar nada, que eu falei daquela gradezinha leve com uma tapadeira. Tem gente que trabalha com esse tipo de condição, pneus de caminhonete presas de arrasto atrás da máquina, daí máquinas grandes, obviamente, máquinas de 15 linhas, para que os pneus venham fazendo esse serviço de esfarelar aqueles torrõezinhos e garantir o recobrimento da semente. Tá? O uso da botinha na plantadeira, eu já disse que eu, independentemente de ter ou não pisoteio, eu acho que nas nossas áreas de várzea a gente tem que priorizar a botinha, porque inevitavelmente a gente tem alguma camada mais impeditiva, mais compactada nos nossos solos de terras baixas, e a botinha, sempre que possível, é o recomendado. Eu prefiro trabalhar com a botinha, então, independente de ter pisoteio ou não, mas neste caso do pisoteio, mais importante ainda que se utilize a botinha na plantadeira. E essas questões da melhoria aí, seja com uma
uma tapadeira de pneu, de correia de pescoço de colheitadeira, o pessoal, enfim, o pessoal dá uma improvisada, mas o objetivo, independente de como se faça, é que, assim como no arroz a gente tenha alguma opção após passar a semeadora, que dê uma melhorada no recobrimento e na plantabilidade da semeadura. Tá? Então, como eu disse, eu vou mandar depois para vocês alguns exemplos que vai ficar mais fácil de compreender. Tá? Então, pessoal, para a gente ir fechando aí, a live já se espichou mais um tanto, quase meia hora já da segunda parte da live, mas essa questão da plantabilidade para a soja é muito mais importante e, na dúvida, pessoal, não semeiem no meio do buraco de casco, não semeiem com aquele monte de irregularidades no terreno, pensando em soja especificamente, porque inevitavelmente vai comprometer o fator de componente de produtividade da soja, que é o principal, que é plantas por metro quadrado. Tá? E isso vai influenciar e muito no estabelecimento e na definição de uma população ideal por metro quadrado ou uma população deficiente, né? Então essas questões que eu relatei para vocês é o que a gente tem utilizado, tá? Sempre que precisar garantir a plantabilidade da soja e se for o caso da gente fazer alguma operação, nós vamos fazer. Essa questão do plantio direto, de não fazer nada na área, para mim é poesia pura, porque a não ser, tá? Agora deixando, até isso está anotado aqui, foi bom me lembrar, tem um único momento que daí eu opto por não fazer nada, que é se isso for influenciar na época de semeadura. Se para fazer alguma dessas operações que eu citei para vocês, inevitavelmente vai fazer com que a gente perca a época de semeadura e plante a soja fora da época, daí neste caso, planta direto e não faz nada, desseca e planta. Porque a época de semeadura ainda é majoritariamente o fator que mais interfere na produtividade, e é melhor nós termos uma lavoura um pouco mais rala, mais semeada dentro da época, do que uma lavoura com um stand ideal um mês depois. Então, nesse tipo de situação, aí, se for influenciar, isso inclusive pode fazer parte da tomada de decisão da porcentagem diária da lavoura de cada safra. Então, nessa daqui nós vamos passar uma gradezinha, vamos fazer uma simulação aqui. 30% nós vamos passar uma gradezinha com tapadeira, mais 30% nós vamos passar o escarificador e um trilho ou uma plaina, ou só o escarificador, e nos outros 30% nós não vamos fazer nada, vamos só dessecar e plantar. Obviamente que daí, nesse caso, cada uma dessas operações que eu citei vai depender do caso a caso, da maior ou menor intensidade de pisoteio de cada lavoura em questão, para a gente escolher o que fazer. Mas, repetindo, se for interferir na época de semeadura, daí desseca e semeia, aumenta um pouco a densidade de semeadura, semeia um pouco mais devagar, bota uma tapadeira presa atrás da plantadeira para garantir uma plantabilidade um pouco melhor, um recobrimento da semente um pouco melhor, mas não facilita, não vai perder a época de semeadura para tentar tá mexendo no solo e garantir plantabilidade fora da época. Não nos serve muito, vai dar menos resposta em produtividade do que plantar meio um plantio farroupilha, que a gente gosta de falar, né? Um plantio mais gauchão, mas dentro da época de semeadura, de preferência dentro da primeira quinzena de novembro, melhor ainda. O ideal é que a gente termine a lavoura, se ficar toda a lavoura de soja ainda dentro do mês de novembro, tá bom, mas quanto mais cedo, se a gente conseguir priorizar a primeira quinzena, o ideal, se a gente conseguir do dia 20 de outubro, 25 de outubro até 15, 20 de novembro, seria a janela perfeita para a gente garantir o estabelecimento e potencial produtivo da soja dentro da nossa realidade. É justamente dentro dessa janela de plantio que a gente teve ao longo dos anos, e a gente continua observando isso, inclusive nessa safra agora, que são as melhores produtividades. Então, neste caso, se a gente for
tiver que priorizar, ou eu mexo no solo para melhorar um pouquinho a plantabilidade, ou eu planto dentro da época, bueno, daí nesse tipo de situação, dessec planta e garante a época de semeadura. Mas tudo depende de estratégia. Se a gente estiver preparado para fazer as coisas, inclusive, como eu acabei de afirmar, a gente pode ter uma porcentagem da lavoura para fazer esse manejo da semeadura direto mesmo, só dessecar e semear, o uso da grade com tapadeira numa outra porcentagem da área e o uso do escarificador numa outra porcentagem da área. Então, se a gente estiver preparado, tá, o planejamento, e eu gosto de repetir a frase que a lavoura é um jogo que se ganha com a bola parada, então agora é o momento da gente se preparar e já planejar quais são as áreas que a gente vai fazer cada um desses manejos quando chegar a época de semeadura. Então, se a gente estiver preparado para fazer isso, a gente consegue melhorar a plantabilidade e ainda semear dentro da época. Tá? Então, o que a gente tinha para dividir com vocês era mais ou menos isso. Eu ainda vou mandar algumas imagens extras lá para o grupo do Telegram, principalmente dessas questões de soja que eu acabei não tendo aqui no perfil do Instagram para disponibilizar aqui no chat. Tá? Mas eu vi que tinha passado uma pergunta, eu vou tentar voltar ali para ver se eu acho qual foi a pergunta. Vou abrir aí para mais umas 2 perguntas, se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta. Deixa eu ver que horas são. São 9 horas, então se a gente encerrar até as 9h30, vai passar um pouco do meu horário, mas eu consigo ainda me virar. Tá? Então eu vou ver qual era a pergunta que tinha passado aqui. Se nesse meio tempo alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente responde até 2. E depois vamos fazer o encerramento aí para que eu siga as atividades que eu tenho para o resto do dia. Vamos ver aqui. Você vê algum problema em que os animais permaneçam em cima das taipas na pastagem de azevém em dias de chuva? Não é preciso remontar as taipas nos lugares mais úmidos antes da semeadura do arroz? Rafael Bravo. Ótima pergunta, Rafael. Essa é uma questão que o pessoal tende a se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Choveu, vai lá e tira o gado, parou a chuva, bota o gado de volta. Trabalhar com categoria animal mais leve, que nem eu falei no relato de caso lá do início da live, que no teste que a gente fez, no primeiro ano que a gente começou a fazer isso, nós começamos a colocar terneiros nas áreas. Isso é uma coisa que eu não vejo com maus olhos, que a gente comece o processo de forma gradual, que a gente vá sendo cuidadoso no início do processo. Então, trabalhar com uma categoria mais leve, numa lotação não muito alta, cuidar a carga para não intensificar demais. Mas conforme a gente vai pegando confiança no processo e vai aprendendo a fazer, por exemplo, hoje, tá? O que a gente fazia no início? Esse tipo de coisa da tua pergunta aí. Trabalhava com categorias mais leves e, de preferência, tirava o gado em dias de chuva para não intensificar o pisoteio. Hoje, já tem áreas até com touro em cima das taipas e faça chuva, faça sol, o gado entra para pastagem, só sai na época da dessecação. Tá? E não precisa remontar as taipas, a não ser que a gente cometa um erro que eu já cometi, inclusive. A gente tem que ter uma ótima pergunta isso daí, que é uma questão puramente operacional na confecção das taipas agora. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o pessoal já está habituado, quando vai fazer as taipas que não vai ter pisoteio, de cuidar a altura da taipa, para que ela já fique numa altura adequada para a semeadura e a irrigação, obviamente, e a colheita depois. Mas a gente tendo o pisoteio, inevitavelmente vai rebaixar a altura da taipa, isso é um fato, né? A questão do pisoteio, daquele monte de buraco de casco que fica, e se a gente não tirar o gado de cima da área, tende a intensificar o pisoteio na taipa, porque o gado, quando chove, como o quadro vai ficar alagado, a tendência é que o gado transite por sobre as taipas. Então, nesse tipo de caso, que a gente não está mais tirando o gado de cima das áreas quando chove, a aparência das taipas fica muito feia, porque ela fica toda furada. Fica uma peneira, tá? Sendo bem sincero. Só que ela tendo altura suficiente para segurar a lâmina d'água é o que nos importa. A gente não quer a taipa para bater foto, ela não precisa estar bonita. Ela tem que estar com uma altura mínima para segurar a lâmina d'água que a gente precisa. Então, neste caso,
de recapar as taipas só se faz se a gente errou na hora de fazer a taipa e já deixou ela muito baixa. O que aconteceu? Já teve casos da gente deixar fazer a taipa agora nesses preparos de verão ou numa resteva de soja que a gente vai colhendo e entaipando e deixando a taipa já com uma altura ideal para o momento da irrigação, como se a gente já tivesse pego todo o volume de chuva que vai pegar no outono e inverno e que vai também, isso é outra coisa que além do pisoteio a gente tem que se dar conta que a altura da taipa vai baixar, mesmo que não tenha gado, simplesmente pelo volume de chuva que vai pegar em cima, vai dar uma sentada na taipa, ela vai dar uma cedida, e obviamente que se tiver o pisoteio, mais ainda. E essa questão do pisoteio, maior ou menor em cima da taipa, tem uma relação direta também com o ponto da entrada do gado na área e do desenvolvimento da pastagem. Se a gente entrar com o gado muito cedo, a pastagem não tiver terminar de se estabelecer, perfilhado, se estruturado, principalmente questão radicular, desenvolvimento de sistema radicular, vai ser pior. Então a própria pastagem vai fazer uma espécie de proteção, o volume de palha, o volume de massa, de palha não, o volume de forragem no caso, que vai estar viva, né? O volume de forragem e o sistema radicular dessas forragens, principalmente, vão garantir a estruturação tanto do solo quanto da taipa, né, do quadro quanto da taipa, e tornar maior ou menor a intensidade do pastejo, quanto maior ou menor for o desenvolvimento da forrageira ao início do processo de pastejo. Se o pessoal antecipar demais a entrada do gado, acontece às vezes até dos primeiros pastejos, principalmente nessas áreas que foram feitas semeadura de avião, na caída da folha da soja, do gado arrancar a planta, inclusive quando se entra cedo demais, né? Que a planta nem bem terminou de enraizar ainda e o próprio pastejo, a bocada do gado ali vai arrancando algumas plantas. Então, mas daí é erro do momento da entrada do gado. Mas deixando bem claro, resumindo tudo que eu falei para responder novamente essa questão, a gente já tomou cuidado com a categoria animal, com a lotação, a carga animal que vai ficar em cima das áreas, e já se cuidou para tirar o gado quando chovia, para diminuir a intensidade do pisoteio. Mas hoje a gente não faz mais isso, porque além de cuidar, de ter aprendido a estabelecer a lavoura com tudo que eu descrevi para vocês, a confecção da taipa a gente já sabe que tem que deixá-la um pouco mais alta, porque a gente vai perder a altura de taipa pela chuva e pelo pisoteio, e o estabelecimento da forrageira antes da entrada do gado também vai influenciar nessa maior ou menor intensidade da altura da taipa, dela ceder ou não. Tá? Então, só se recapa a taipa hoje se a gente errar em algum desses processos que eu acabei de relatar. Se não, faz a taipa com um pouquinho mais de altura, espera a forrageira de fato se estabelecer para botar o gado e depois a pecuária entra na área e vai passar todo o inverno, faça chuva, faça sol, só sai na época da dessecação, a gente desseca e semeia usando uma densidade um pouquinho maior, o uso das correntes na plantadeira e uma tapadeira após a semeadura. É isso que a gente tem feito e o resultado das lavouras tem sido, como eu disse, agora que a gente aprendeu a corrigir o stand inicial, tem sido sempre superior e bastante superior. Questões de diferença de 1 tonelada aí é bem comum da gente ver. Na verdade, essas lavouras onde a gente tem chegado, que tem ultrapassado 11 toneladas, que tem passado de 220 sacos, em alguns casos de 230 e poucos, 240 e poucos, algum caso extremo, como foi o caso já quando eu ainda trabalhava com os guris da Porteira Dentro, que eu fui inclusive fazer uma palestra de relato de caso, de case de sucesso do projeto 15K da Raistec, onde o Júnior Iribarra, que é um produtor que é cliente da Porteira Dentro, mas que eu atendia quando trabalhava com os guris, nós chegamos a ter dentro da área do projeto 15K, o Júnior foi o campeão na época, na safra 16-17, se eu não me engano, colhendo 271 sacos, tá? Numa lavoura de híbrido nesse caso, e a área tinha pisoteio. Então como eu inclusive dando um relato de caso real, que eu disse que para nós já não faz mais diferença qual é a cultivar, que a gente aprendeu a manejar, então mesmo numa área
de híbrido, onde se utiliza 50% da recomendação ou até menos da recomendação de uma cultivar e ainda assim uma produtividade desse nível. Tá? Então a gente só consegue romper a barreira das 11 toneladas e quanto mais, mais influência ainda vai ter o sistema, se vai ser 11 toneladas e meia, 12, ou nesse caso aí de passar das 13 toneladas, como era um projeto específico, só em área que a gente já tem rotação de cultura e integração com a pecuária há algum tempo circulando dentro da propriedade. Então, um sistema de produção bem encaixado e estabilizado, já bem consolidado dentro da propriedade. Daí a gente consegue ter esses níveis de produtividade que eu acabei de relatar para vocês. Tá, pessoal? Então, já são 9h10, para eu não me espichar mais um pouco, como não teve mais nenhuma pergunta, vou agradecendo a presença de todo mundo. Lembrando que amanhã a gente volta a fazer a live no período noturno, né? Que fica mais fácil para todo mundo, inclusive para mim também, porque é mais confortável, eu tenho mais tempo para me preparar, para criar o roteiro e tudo mais. Ontem nós terminamos a live 10 da noite, né? Mais de 10 horas, e tive menos de 12 horas de sair de uma live e preparar a próxima. Mas enfim, como eu já disse também em outras oportunidades, tem sido uma terapia vir aqui dividir um pouco das nossas experiências com vocês, e eu vou manter esse tipo de coisa por um bom tempo aí. Talvez até depois da quarentena a gente mantenha esse projeto, obviamente que daí, quando for liberado, a gente não vai conseguir fazer diariamente, mas eu pretendo manter esse tipo de interação mais direta com vocês aí, porque tem sido bastante proveitoso para mim também, para rever alguns conceitos e alguns questionamentos que às vezes nos são feitos, que fazem a gente pensar em coisas que bastante tempo a gente já não estudava mais. Enfim, é sempre bom manter a cabeça em atividade, tá? Então, lembrando que amanhã a gente volta para o período das 20 horas, ainda temos mais 2 lives essa semana, amanhã com o professor Alencar Zanon Júnior, da equipe Field Crops, falando sobre as suas pesquisas, os projetos de pesquisa e extensão em terras baixas, tanto no estado, com alguns relatos de casos do Uruguai, da Argentina, da China e dos Estados Unidos. Tomara que não venha o Covid junto nesses relatos da China, né? Senão vamos ter que fazer a live de máscara. Mas deixando a brincadeira de lado, então, essa questão da live de amanhã com o professor Alencar, e na sexta-feira eu volto sozinho novamente para falar então o uso de nitrogênio em lavouras de soja, como eu já disse em outras oportunidades, com um relato de caso inclusive do uso de nitrogênio, de ureia nessas lavouras, em alguma lavoura específica, lavoura que inclusive virou parada num dia de campo depois, tá? O que a gente vai falar, deixando meio claro para vocês, nós vamos falar de nitrogênio na base, né? Tá? Principalmente da questão da inoculação e da fixação biológica de nitrogênio e de alguns casos de uso de ureia em lavoura de soja. Algum caso muito específico, mas na sexta-feira a gente aborda isso com mais calma com vocês. Tá bem, pessoal? Então, meu forte abraço, mais uma vez, mil graças pela presença de todos. Vamos nos despedindo por aqui e amanhã, às 20 horas, a gente retorna para o convívio de vocês com o nosso convidado, professor Alencar Zanon Júnior, da equipe Field Crops. Forte abraço e até a próxima.